E aí, turma, como é que vocês estão? Tô aqui esperando o meu filhote no cinema e eu tô corrigindo, fazendo a avaliação, fazendo uma avaliação neuropsicológica, né? Do material aqui de uma criança de 6 anos. E ele chegou com a suspeita com hipótese diagnóstica de TDAH e de TOD, né? Uma criança assim, um perfil, é o primeiro filho de uma prole de 2 filhos. Uma criança que aos 4 anos de idade já estava lendo, gosta muito de livros, principalmente dos temas sobre dinossauro. Lê muito material, tem muito interesse, conhece o nome de todos os dinossauros, conhece as características técnicas, espécies, né? E só que, em termos de comportamento, ele tem um comportamento que a mãe descreve assim, olha, a maternidade dele é uma maternidade que eu defino ela como exaustiva. Não é leve, não é tranquila, é tensa. A criança, ela tá o tempo todo irritada, o tempo todo assim, chorona de tudo. Não pode ser frustrada, porque diante da frustração, ela tem explosões de comportamento, avança nas pessoas, bate e até mesmo, dependendo do tanto que ela estiver irritada, ela se morde também. Na escola, às vezes, assim, ela começa a fazer as atividades, ela consegue fazer, às vezes, assim, um apoio da professora, mas, de repente, do nada, ele rabisca toda a tarefa e rasga a tarefa. A professora tenta acolher, dizer que está tudo bem, que ele consegue fazer, às vezes ele consegue terminar, às vezes ele molha e rasga mais ainda a tarefa e joga para lá. Não atende a comandos diretivos, ele faz o que ele der na telha, o que ele dá na telha, o que ele quer. Não obedece a comandos, fala com ele, ele finge que não tá ouvindo, ou confronta ele de uma forma que ele não tem como fingir, ele intimida, ele olha com cara feia, ele rosna, ele avança, mas assim, e com o irmãozinho também, depois que o irmãozinho começou a andar e a mexer mais nas coisas, ele tem comportamentos muito estúpidos, muito agressivos com o irmão. Ele empurra o irmão, ele bate. Se o irmão pegar nas coisas dele, ele toma de uma vez e grita. A alimentação dele, a introdução alimentar dele nunca foi muito boa. Ele assim, quer comer só frituras, ele quer comer pastel frito, ele quer comer batatinha frita, suco só de uva, refrigerante, pão de queijo só se for feito na hora. E aí ele não consome nenhum tipo de verdura, de fruta. Na hora do almoço, para ele comer 2 colherzinhas de arroz, tem que dar na boca, porque caso contrário ele não quer. E ele quer, de café da manhã, ele quer comer pastel com refrigerante ou com suco. Não aceita leite, não aceita frutas, não aceita pães, não aceita nada. Consegue se movimentar, sabe onde que está tudo em casa, quando quer alguma coisa, ele sabe, ele reconhece, ele sabe o nome, ele pega. Quando eu cheguei na casa dele, que eu fui fazer a avaliação, ele me mostrou o quarto dele, apresentou, abriu gaveta, pegou os brinquedos, mostrou, foi no quarto do irmão, mostrou. Só que aí, por exemplo, ele tem autonomia para escovar os seus dentes, mas ele não, quando vai tomar banho, ele não aceita que passa a bucha, ou que passa sabonete, ou que passa creme para hidratar a pele dele, nada de cheiro ele suporta, ele fica extremamente incomodado. A avó dele até passeou com ele esses dias na praia, e ele não aceitou passar protetor solar na pele. E assim, muito tempo gasto no telefone celular. Se ele não tiver no celular, não tem nada que faça ele ficar quieto. Ele não turma com as crianças, não brinca com as crianças, não senta ou assiste TV, alguma coisa, a televisão também, ele fica quieto. Mas assim, se tiver um grupo de crianças no parquinho, ou se eles estiverem viajando, brincando,
Ele vai lá um pouquinho, brinca com elas, brinca perto ali, mexe com uma, mexe com outra, mas não fica. E assim, parece que sempre muito agoniado, muito inquieto, muito agitado. Às vezes as outras crianças estão brincando, ele chega, puxa o cabelo, pega, mexe no cabelo, ou está com uma coisa na coisa, ele toma a mão e joga a coisa que está na mão da pessoa, chuta. E aí, se ele for repreendido daquela situação, ele fala que a culpa não foi dele, que ele não fez nada, que foi o menino que estava mexendo com ele. Então, assim, socialmente falando, o comportamento dele é muito desadaptativo, né? Um comportamento assim que ele não adere às regras, não acompanha o fluxo das coisas. Ele se machucou gravemente, quebrou o braço já 2 vezes. Uma das vezes, já grandinho, por volta dos 4, 5 anos, ele pôs uma cadeira em cima da cama para pegar alguma coisa no armário e caiu da cadeira e quebrou o braço. E a reação dele com a dor foi uma coisa assim, chorou, assustou, normal, mas ele não estava reclamando, ele teve que fazer cirurgia, colocar pino. E ele não estava se incomodando com todo aquele processo, né, da cirurgia ali de uma forma exagerada. Muito irritada. As pessoas que eu entrevistei para saber dele, todas trouxeram como principal característica essa informação. Muito nervoso, muito irritado, um repente, tem que ser do jeito dele, ele não escuta, ele é sem noção, ele é imaturo. Mas a criança, por outro lado, ela tem uma capacidade de comunicar, de conversar, de um vocabulário muito extenso. Aprendeu a ler sozinho antes dos 4 anos de idade. Na sala dele, que está no infantil 5 hoje, ele já sabe ler e escrever. Inclusive, ele ajuda as outras crianças que ainda estão no processo de alfabetização. Então, ele já sabe escrever, já sabe ler. Em jogos e coisas que ele gosta, que tem interesse. É uma criança extremamente esperta. A gente estava jogando Monopoly. E aí eu falei, não, mas esse aqui não, porque esse aqui é para gente grande, é crianças maiores. Ele disse, não, mas a minha avó falou que eu sou muito esperto, que eu sou muito inteligente, eu consigo. E de verdade, ele conseguiu entender a regra do jogo, jogar, saber fazer negociações do jogo, assim, contas de matemática, de fazer contas assim, mentalmente, cabeça, contas rapidinho, né? Sem dificuldade, contas assim que me surpreenderam realmente. Na hora de fazer a avaliação dele, foi uma avaliação bem complicada. Assim, eu não consegui utilizar um monte de instrumentos, como por exemplo o VISC, que é um instrumento, né, que a gente ajuda muito, dá pra gente alguns perfis, alguns dados de combinações ali dos índices de percepção, de organização perceptual, de compreensão verbal, ou de memória operacional e velocidade de processamento, que nos permite enxergar muito do funcionamento cognitivo da criança. Então ele não fez nada que fosse demorado, que fosse dificultoso, que fosse... Então assim, eu tive que aplicar a avaliação nele, assim, testes isolados, né? Muitas vezes, muito mais por uma avaliação qualitativa do que quântica. Consegui com muito custo aplicar o SOM-R por meio de um combinado, de fazer tipo assim, um teste por sessão. E era o tempo que ele permanecia comigo ali. E eu dizia para ele que a gente ia fazer uma ginástica para o cérebro. Então ele adorava, ele adora ser desafiado, quer sempre o primeiro lugar em tudo, né? Mas em termos de habilidades sociais com as pessoas, né? Muito ruim, muito desorganizado, muito desadaptado. Então a gente está fazendo a avaliação dessa criança, está fazendo um relatório dele, para vocês verem como é que são os perfis normalmente das crianças que chegam para a gente estar fazendo essa investigação para entender o que está acontecendo. Como que uma criança de 6 anos, tão inteligente, cognitivamente falando, é tão desorganizada socialmente? Será que o TDAH por si só explica esse comportamento? Que ele tem uma impulsividade, uma hiperatividade muito grande, ele tem uma inteligência dentro da média, não tem deficiência intelectual. E em termos do TOD, um comportamento opositor desafiador, também justificaria? O TOD, ele é opositor mesmo, ele confronta, ele ignora, ele tem ironias, ele, né? Mas tem algo a mais. Então, no comportamento dele, parece que tem algo a mais do que só características, né, do TDAH e do TOD. Porque assim, tem uma inconsistência, incoerência.
Ora, quando ele está medicado, ele fica muito bem. Ele fica muito bem assim, em relação a quando ele não está com medicação nenhuma. Porque quando ele está medicado, ele fica mais tranquilo, ele consegue ficar mais atento, ele consegue permanecer um pouco mais, ser menos agressivo, aceitar um pouco mais as pessoas falarem, porque quando ele está sem medicação e ele recebeu esse diagnóstico do TDAH e ele começou a usar a Ritalina. E assim, não foi legal, ele ficou muito mais agitado, ficou ansioso, ficou mais agressivo, tiveram que suspender e começar a introduzir o aripiprazol para ver se ele conseguia, e ele teve uma resposta melhor em termos de modulação desse comportamento agressivo. Então, normalmente são essas crianças assim, né, que a gente não consegue enxergar. Então, assim, até os 4 anos, a criança assim, brincava, adorava festa de aniversário, cantava, andava para todos os lados, teve um desenvolvimento neuropsicomotor dentro do esperado, andou e falou com 1 aninho de idade, sabe? É uma criança assim, aparentemente sem nenhuma suspeita, mas que vem evoluindo e com o passar do tempo e a demanda do contexto do ambiente, ele começou a ficar mais evidente as dificuldades dele. Ele começou a parecer que ele estava regredindo. E na verdade, talvez ele não regrediu, talvez ele deixou de evoluir, ou a demanda do ambiente por ser maior está ficando mais evidente aquelas características que quando ele era pequenininho talvez não apresentava muito. E outra característica de quando ele era bebezinho, que a mãe dele fala, é que ele era muito irritado, assim, chorão. Era uma criança que chorava, que nada estava bom. Estava na cama, chorava, estava no berço, chorava, se dava banho, chorava. Às vezes ela saía com ele para a rua e assim, eles tinham que ir embora para casa porque ele não ficava. Era uma criança extremamente inquieta, chorona e assim, né, ninguém dava conta de acudir. Enquanto chegava em casa, inquietava tudo, ele não falava, ele não acalmava. Então, para você estar sacando o que pode, né? Então, assim, quais são os perfis, quais são os comportamentos que normalmente a gente pensa na possibilidade de um transtorno do espectro do autismo, né? Um transtorno provavelmente aí muito leve, né? A criança muito boa, mas que vem evoluindo com comportamentos extremamente disruptivos, né, exagerados, incoerentes, com seletividades e hipersensibilidades muito acentuadas, com prejuízo na organização social e no comportamento social muito severo. Então, a gente fica atento, né, a esse perfil de funcionamento. E aí, se você desconfiar do seu filho, que tem algum comportamento que está muito exagerado, ou que está muito exagerado para pouco também, muita apatia, tudo, busque um especialista, busque uma ajuda, peque por excesso, mas não peque por falta. Eu sempre falo, isso é muito importante, peque por excesso, mas não peque por falta. Né? Investiga, não custa, às vezes a gente tem plano de saúde, tem uns médicos, vai na fundo, fala que está desenvolvendo com um curso enrolado, se a criança está muito irritada, se a criança é muito reativa, muito sensível. Às vezes, gente, a gente pensa que é a característica da criança, que é o temperamento da criança, porque desde bebezinha ela é desse jeito. Mas nem sempre é temperamento. Muitas vezes a gente sabe que tem uma coisa a mais do temperamento, mas a gente às vezes fica com medo, e isso é natural. Qualquer mãe, eu ficaria com medo se meu filho estivesse apresentando um comportamento que fosse diferente, né? Porque a gente não quer. E muitas vezes a criança autista, ela tem um comportamento muito mais adequado com a mãe, com o pai, com o irmão, porque são pessoas de muita proximidade. Então, às vezes ela elege uma pessoa da qual ela responde melhor, que ela né, conversa, ela brinca e tal, mas as outras pessoas em volta, que também são familiares, ela rejeita, ela estranha, ela não aceita, ela é instável socialmente com aquelas pessoas. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Não é só como ele é comigo, porque com você às vezes ele não demonstra, mas como ele é com relação ao social imediato dele, né? Para além de você mesma, mãe, ok? Então, fica a dica, qualquer dúvida, pode me chamar no direct, pode deixar sua pergunta, seu comentário aqui nesse pequeno vídeo. E
procure ajuda, faça avaliação, faça uma ANT e descubra, né, e estimule para ter de intervir, de estimular, de melhorar. Então a ANT ela não é contraindicada para ninguém, né? Então, assim, a gente só consegue melhorar o potencial, o desenvolvimento do seu filho ou do adulto. As pessoas, às vezes, eu falo de criança, porque às vezes eu tenho um público maior, mas o adulto também, né? O adulto também tem essas demandas sociais, comportamentais, cognitivas, e ele também pode buscar, né, a avaliação como uma forma de se conhecer, de conhecer o seu perfil de funcionamento cognitivo, intelectual, e isso ajuda muito a gente a direcionar muitas coisas na gente, ok? Então, fica a dica para vocês. Até breve.